Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira ministração do ano de 2024. Nós estamos no comecinho do ano, comecinho do mês, compartilhando mais uma vez uma palavra para trazer vida, para trazer orientação, para trazer consolo, direção de Deus para a sua vida. E eu espero e te convido para que, assim como você ficou no ano 2023 conosco, você possa também entrar conosco nessa trajetória que é sempre, querido, procurando na palavra do Senhor, procurando dentro dele, na nossa própria experiência com ele, procurando no mundo eterno as respostas e a direção de que a nossa vida precisa. E eu queria começar esse ano compartilhando com você o tema como cumprir as promessas de ano novo. É algo muito comum, né? As pessoas sempre na virada do ano fazer as suas promessas do que você vai mudar, do que você gostaria de alcançar nesse próximo ano. E isso é muito importante, né? Uma das primeiras dicas é coloque tudo isso diante de Deus. E ele vai dar a sua ajuda, coloque os seus planos diante dele e ele vai abençoar os seus planos, querido. Então, é muito importante nós termos essa visão para nossas vidas. E eu queria compartilhar um pouquinho com você como que talvez o mundo espiritual possa nos ajudar no cumprimento dessas promessas. Algumas que realmente são importantes, algumas a gente acaba fazendo apenas no momento, né? Aquele momento de empolgação, mas algumas são realmente importantes e que deveriam ter uma atenção especial. Primeiro, que é muito positivo nós fazermos, né, essas promessas para o ano que vem, porque isso indica dentro da nossa vida que a gente está tentando mudar, se transformar, crescer, se desenvolver, conquistar algo. Então isso é muito importante, porque a gente vai cumprir aquilo que Deus falou, o mandamento dele lá em Gênesis, né? Sujeitai a terra. Então a gente vai fazer algo, vai se esforçar. Então a gente vai estar de maneira ativa desenvolvendo e vivendo a nossa história. Isso é muito importante para nossas vidas, isso é muito importante para nós, querido. Mas quando a gente faz isso, parece que o mundo inteiro se levanta contra a nossa vida para que a gente não consiga cumprir os nossos planos, as nossas promessas que nós fizemos na virada do ano passado. Então, a gente precisa de ajuda para que isso aconteça, de orientação, porque senão, naturalmente, nós seremos engolidos pela rotina que é sempre corrida e a gente acaba voltando às velhas, a forma de ser, né? A velha vida. A gente acaba sempre voltando à mesmice, ao automático, à vida automática, no automático, e a gente deixa de cumprir aquilo que seria extremamente importante para nós, inclusive parte disso com toda certeza como propósito, né? Se realmente vem do Senhor, como propósito dele para a nossa vida. E a gente acaba deixando, isso também faz parte de um plano do inimigo de nossas almas, para que a gente não cumpra a nossa missão nessa terra, não cumpra o nosso propósito nessa terra que o Senhor nos deu. E aí ele vai lutando contra isso. Tem vários setores que estão lutando contra isso, e a gente precisa sempre lutar ao lado de Deus para que a gente possa cumprir essas promessas que nós fizemos, mesmo que seja que comecemos, né, por aquilo que é menor, pequeno, mas que a gente vá se desenvolvendo e que essa mudança positiva vá acontecendo em nossa vida de uma maneira especial. Então eu trouxe aqui 10 pontos para que a gente pudesse pensar ligados ao mundo eterno, ao mundo espiritual, querido. Eu não vou mais deixar de falar sobre isso. Sempre lembrar você que você é um ser eterno, a partir do seu nascimento, é um ser espiritual. As respostas que você precisa não estão apenas exclusivamente no mundo físico, material, passageiro e efêmero. Olhe para além desse mundo, querido, porque tem muito mais coisa do que esse sistema mundano quer mostrar para a gente. E eu quero ler com você o que está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Lá a palavra do Senhor diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos dentro de uma modificação constante. E se acomodar, ou seja, não mudar, é algo problemático para o ser humano que está dentro
de uma mudança constante. Por isso que eu até falei nas nossas ministrações passadas, que alguém que está ligado ao mundo espiritual, alguém que está com o seu foco de atenção no mundo eterno, ele não tem medo da mudança, ele aceita as mudanças como parte integrais da vida. E você fazer as suas promessas e cumprir as suas promessas, lutar para cumprir as suas promessas, por menores que sejam, desde as menores até as maiores, isso faz com que você esteja justamente na normalidade do mundo, da vida, como Deus a criou para ser, sempre passando por mudanças. Mesmo que você fique parado e você não faça absolutamente nada, o seu corpo está passando por mudanças, a sua alma, o mundo ao seu lado está passando por mudanças, então sempre está acontecendo isso. E por isso que ele fala, não sede conformados. Então se a gente se conforma, a gente para de mudar. Então tem alguma coisa errada acontecendo com o ser humano, que deveria ser natural, essas mudanças. E eu queria então citar, querido, algumas formas que você poderia dar, que poderiam te ajudar, se você estiver realmente ligado em Deus, que vai fazer com que você possa cumprir as suas promessas que você fez nesse começo de ano. Então tudo vai estar conectado ao mundo eterno. Existem várias perspectivas, né? A gente pode ver aí na internet mesmo, tem muita gente trabalhando com autoajuda e mostrando para pessoas o que você deve fazer para cumprir as suas promessas de ano novo. Então você vai encontrar vários especialistas falando sobre isso. Então são várias perspectivas que podem ser adotadas. Não quero dizer que estão certos ou errados, não, na verdade nem me importa isso. O que eu quero trazer para você são meditações minhas mesmo, meditações próprias, né, que o Senhor tem me dado, que o Senhor tem direcionado a alguns estudos para isso. Eu venho falando sobre isso desde o ano passado, trazer realmente para o mundo físico a verdade, né, do mundo espiritual, como me ajuda a viver meus desafios, as minhas lutas, viver de uma maneira aonde os valores importantes na minha vida não são negociáveis, aonde eu tenha justamente uma base que vem do mundo eterno, o supremo fundamento, para que eu não fique caindo diante de todas as adversidades que passam pela minha vida. Então a primeira coisa que você tem que fazer, que eu acho importante, que é uma sugestão para a sua vida, é mudar o seu foco de atenção da sua vida física para a vida espiritual. Olha, nada vai acontecer nas nossas vidas de diferente se o nosso foco continuar dentro do mundo físico, exclusivamente do mundo físico. Veja, toda essa promessa que nós fizemos, né, para colocar em prática, se depender apenas da nossa força, a nossa força ela é pequena, então com tanta oposição maligna que existe, oposição em todos os sentidos, a gente naturalmente vai deixar para trás e vai entrar na velha rotina. Nós precisamos de uma energia que venha do próprio Deus para nossas vidas. Isso não vai acontecer se você ficar apenas ligado à religião de maneira teórica, simplesmente indo lá uma vez por semana e cumprindo o seu afazer, por exemplo. Não, tem que ser algo que tem que ser verdadeiro para nós, não pode ser apenas uma informação. Trazer o seu foco de atenção do seu interior realmente para dentro do mundo eterno, ou seja, as coisas da minha vida acontecem a partir do mundo eterno e não a partir apenas desse mundo físico. Nada é apenas físico, tem uma questão eterna por trás e eu preciso acessar e viver e saber disso conscientemente, não ser uma vítima simplesmente dessas coisas. Isso não vai mudar a nossa vida. Segundo, querido, questione a validade dessas promessas que você está fazendo em relação ao mundo eterno. Como eu falei no começo, muitas coisas a gente faz apenas levado por outras pessoas, levado por um sentimento de empolgação, mas aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu me propus realmente a fazer, ela precisa ter uma validade do mundo eterno. O que o mundo eterno tende para dizer a respeito dessa mudança que você quer, o quanto é importante para também a sua vida, a sua história, e não apenas para o seu momento, sabe, fazer essa validade, essa relação, colocar realmente, achar motivos dentro do mundo eterno, que nós somos ser espiritual, para que essas mudanças que você vai fazer, vai entregar para você valor para essa mudança, ou então você vai descobrir que não passou apenas de algo momentâneo e vai acabar deixando para trás mesmo, para seguir atrás daquilo que realmente importa para a sua vida. Outra coisa, enquanto você conecta a sua promessa, trazendo para ela a validade do mundo eterno, veja qual é a causa e não apenas as consequências.
Por que você tem que mudar isso, querido? Você tem que mudar isso porque alguma consequência negativa está acontecendo em sua vida, talvez. Você tem que transformar ou conquistar porque você não está gostando da consequência, né, daquilo que está, do resultado que está acontecendo. Enquanto você vai conectando a validade dessa promessa com o mundo eterno, né, o valor que tem no mundo espiritual, você tem que trabalhar também as causas. Quando você trabalha as causas, você consegue atenuar os resultados negativos, as consequências negativas, produzindo para médio e longo prazo as consequências positivas para a sua vida que você precisa dentro dessa mudança. Olha, não se perca aí não. Número 4, traga clareza do que depende de você e do que depende de Deus e peça ajuda a Ele e aceite essa ajuda. Também a gente colocar para acontecer uma promessa em nossas vidas, querido, não é algo como posso te dizer, não é como um resultado de uma empresa, por exemplo, que é chegar nesse objetivo. Você não está dentro de uma corrida, aquela corrida, né, de São Silvestre ou coisa parecida, que você vai chegar no objetivo, cheguei, estou na linha de chegada, pronto, acabou. Não. Essa mudança que você está trazendo, que você precisa, essa conquista que você precisa, não é só o objetivo material. Por isso que é importante estar conectado ao mundo eterno, porque não é só um objetivo a ser cumprido, mas faz parte da sua história. É a sua história. E a sua história em Deus precisa ser construído com fé. Se não tiver fé, que não adianta, não vai para frente. E o que significa ter fé? Uma das coisas do significado de ter fé é você ter plena clareza do que depende de você e assumir responsabilidade 100%, fazer com excelência aquilo que depende de você e também confiar que Deus vai abrir as portas que você precisa, vai colocar as pessoas que você precisa, vai dar os recursos que você precisa no momento certo, ou seja, confiar nele. Ter clareza dessas duas coisas, querida, é justamente trabalhar com fé. E essa fé vai fazer com que o seu relacionamento com Deus seja profundo, que você viva o mundo eterno a cada dia, a cada meta cumprida, a cada passo diante daquilo que você precisa para esse novo ano. E mesmo quando as coisas estiverem difíceis, não estiverem dando certo, porque vai passar por tudo isso, você vai ter a certeza, você vai poder parar e pensar, olha só, eu estou dentro desse redemoinho aqui, nessa tempestade, mas eu fiz o que eu precisava? Então eu fiz. Agora é só Deus mesmo que tem que fazer, tem que esperar a vez dele fazer, e você vai então perceber ele atuando na sua história, não como uma força, mas como uma pessoa que te ama e que está disposto a fazer de tudo pela sua vida. Número 5, não tenha medo, querido, de viver no estado de dúvida, de insegurança. Sabe por quê? Porque esse estado é o estado de quem está mudando, de quem não é conformado. Se a gente quer cumprir uma promessa de ano novo e a gente não quer viver em segurança, no estado de dúvida, dentro desse processo de mudança, sem saber o que está pela frente, olha, dificilmente você vai conseguir viver. Mas mesmo que você decida não viver essa mudança e você decida estar com as pessoas, né, com o grupo que é os conformados, está escrito não ser conformado, mas é uma escolha. Vai que a pessoa quer ficar com o conformado, né? Ainda assim, esse grupo em algum momento vai ter dúvida, vai ter também insegurança, ou seja, não adianta como fugir da insegurança e do medo nas nossas vidas, porque a vida está em mudança, queira você ou não, e essas mudanças vão produzir isso, porque é uma característica do ser humano, querido, nós estarmos dentro de um terreno que nós não conhecemos, a gente não conhece todas as coisas, nós não controlamos todas as coisas, então ficar buscando segurança em tudo desesperadamente é algo que vai trazer só peso para o seu coração. Então acostume-se a viver justamente com esse estado de dúvida. Como que vai ser amanhã? Não sei, mas amanhã Deus vai cuidar, isso é fé. Então acostume-se a viver justamente dentro desse processo. Não tenha medo de ficar com dúvida, não tenha medo das suas inseguranças, não tenha medo de nada disso, querido, porque o Deus está com você e permita que Ele vá fazendo a sua parte e você vai percebendo que o seu coração ele vai ficando mais tranquilo, ainda que você tenha que lidar com esses momentos. 6. Exerça a sua liberdade sobre as vozes em seu interior, não se engane.
Eu já falei sobre isso também, nosso interior, as pessoas acham que é tudo nós falando. Não é, querido. Eu provei para você naquela ocasião que nosso corpo fala independente do que a gente queira ou não. O clima fala independente do que a gente queira ou não. Olha, eu só estou trazendo aqui exemplo natural. Quanto mais as pessoas, o mundo espiritual maligno, então sempre tem alguma voz falando, a voz da nossa hereditariedade, da nossa genética, tantas vozes, a voz da mídia, da cultura, da educação, daquilo que nós fomos aculturados, daquilo que nós aprendemos. Então tantas coisas estão sempre falando. Você tem que discernir o que é você dentro desse balaio de gato, dentro desse monte de problema, dentro desse monte de vozes que estão sempre falando dentro do nosso coração. Você tem que ver o que é você. Identificando quem é você, exerça a sua liberdade. Coloque o que não presta para fora, deixe o que é bom ficar para o lado de dentro. Faça esse filtro. Você tem a condição, na cruz do Calvário, uma das coisas que Jesus restituiu para nós foi o poder da decisão. Nós temos o poder de tomar decisão em Jesus e no mundo eterno onde Ele está, e fazer com que aquilo que não presta seja colocado para fora. Ou seja, não, quem está falando aqui não é o Wagner, não, é a hereditariedade dele. Isso aqui vem de família, eu tenho que tomar cuidado com isso. Opa, quem está falando aqui não é o Wagner, não, é o corpo dele. Opa, quem está falando aqui não é o Wagner, não, é o espírito maligno. Então está repreendido em nome de Jesus. E você vai fazendo essa gestão e vai dando a oportunidade de viver essa nova promessa para a sua vida. 7. Descubra o propósito de Deus nisso e viva ele intensamente. Promessas para o próximo ano, para esse ano que está começando, tem que ter propósito de Deus envolvido, não pode estar desconectado. Por isso que comecei falando, conecte-se ao mundo eterno, porque é lá que você vai trazer valor para aquilo que você está fazendo e também o propósito de Deus. Se você descobrir o propósito de Deus, independente das pessoas, independente de qualquer coisa, vive intensamente o que você está fazendo para Ele, queridos. Isso é maravilhoso. Nós estamos nesse momento, nós abrimos a nossa igreja Essência do Amor, e você sabe como que é abrir, a gente está sempre semeando, e hora tem gente, hora não tem, independente de qualquer coisa, nós estamos vivendo como família para Deus. Então a gente está vivendo intensamente com todas as nossas forças, e Ele quer crescente quem Ele quiser, querido. Então faça da mesma forma, você vai ver como vai ser importante. 8. Não tenha medo, querido, de lidar com a realidade da situação que você precisa mudar. Falamos sobre isso também. Se você ficar com medo de lidar com a realidade da situação que você precisa mudar, sempre saindo pela tangente, olhando a partir de um tecido de ilusão, não, é isso, aquilo, não, querido. A gente tem que ter a ajuda de Deus e tem que ter a capacidade de ir retirando todos os tecidos de ilusão que estão sobre aquela situação e ir à realidade. Não tenha medo de lidar com a realidade. 9, querido, coloque-se com humildade diante da vida, querido. Sabe? Então a gente tem que colocar com humildade diante da vida. Como eu falei, essa mudança ela faz parte da sua história. Não é algo para você alcançar, para você ficar provando para os outros. Isso não tem nada a ver, faz parte da sua história, vai ser integrada ao seu eu, a quem você é no mundo eterno. Então viva com humildade diante daquilo que você precisa mudar. A gente vai tentar mudar e não vai dar certo algumas vezes. A gente vai perceber voltando às velhas práticas. A gente não vai conquistar de uma hora para outra aquilo que a gente precisa. Mas olha, a humildade faz toda a diferença na nossa vida. E 10, para terminar, não faça nada por obrigação, mas faça por compromisso. Obrigação tem a ver com o sistema maligno, tem a ver com exclusivamente viver no mundo físico material, mas compromisso tem a ver com amor, e o amor é eterno. Deus é amor, e que Ele abençoe a sua vida, a sua família e as suas promessas que você fez e te ajude a cumprir. Deus abençoe seu ano, esteja conosco para ser mais abençoado e ter a direção de Deus nesse novo ano que nós estamos entrando. Até mais!